Governo decide que a antiga versão do livro da sexta classe substitui temporariamente o manual com erros. Tribunal sul-africano não vai reapreciar a decisão de extraditar Manuel Chang para os Estados Unidos da América. Preço do pão sobe 2 meticais em Inhambane. Boa noite. O Tribunal Constitucional da África do Sul não aceitou reapreciar a decisão de extraditar o ex-ministro das Finanças, Manuel Chang, para os Estados Unidos da América. O Constitucional entende que o pedido feito pela Procuradoria-Geral da República não é do interesse da Justiça. Mas um desaire nos esforços da Procuradoria-Geral da República para trazer Manuel Chang de regresso a Moçambique. O Tribunal Constitucional da África do Sul decidiu esta terça-feira, através desta nota, que não vai reapreciar a decisão do Tribunal Superior de Gauteng, em Joanesburgo, que em novembro do ano passado determinou que o ex-ministro moçambicano das Finanças deve ser extraditado para os Estados Unidos. O Tribunal Constitucional considerou este pedido de autorização para apelar diretamente a ele. Concluiu que o pedido deve ser julgado improcedente, com custas, por não ser do interesse da Justiça ouvi-lo nesta fase. Trata-se de um dos caminhos que a Procuradoria tinha encontrado para travar a ida do antigo governante moçambicano aos Estados Unidos. Falta por decidir o pedido que Moçambique submeteu ao próprio Tribunal Superior de Gauteng para que seja autorizado a submeter o caso à análise do Tribunal Supremo. Esta batalha judicial surge na sequência de um recurso do Fórum de Monitoria do Orçamento, organização moçambicana da sociedade civil, que contestou a decisão do ministro da Justiça sul-africano Ronald Lamola de extraditar Manuel Chang para Moçambique. Ministro das Finanças entre 2005 e 2015, Manuel Chang está detido na África do Sul desde dezembro de 2018, ou seja, há quase 3 anos e meio, a pedido dos Estados Unidos, acusado de receber milhões de dólares de subornos no esquema das dívidas ocultas. Há uma greve silenciosa dos transportadores semicoletivos de passageiros na cidade de Nampula. Desde ontem, os chapas não circulam e a população está sujeita a percorrer longas distâncias a pé. Depois de se ter criado uma comissão conjunta que seria responsável pela medição da distância em diferentes rotas para determinar o preço justo a ser cobrado, o município e a Assembleia Municipal fecharam-se literalmente e os transportadores semicoletivos de passageiros decidiram parquear as suas viaturas desde a manhã desta segunda-feira. Nos momentos de ponta, a população percorre longas distâncias a pé e quem pode apanha estes triciclos ou motorizadas que também estão a aplicar um preço especulativo, aproveitando-se da situação. Estamos mal. Desde de manhã estamos a tirar e a ver. Não há chapa. Estamos mal mesmo. Estamos a passar mal. Assim estamos a sair no serviço. Dizem que o problema do preço, né? Estava a discutir o preço porque chapa tem que custar 15 meticais. Por causa do combustível, né? Nesse caso. A greve dos transportadores semicoletivos de passageiros visa pressionar a Assembleia Municipal da cidade de Nampula a aprovar a nova tarifa que, no seu entender, deve sair dos atuais 10 para 20 ou 15 meticais. E, diferentemente da ocasião anterior, desta vez as partes envolvidas não falam à imprensa, deixando milhares de pessoas em suspense, pois não se sabe até quando vai terminar este braço de ferro. A direção da Associação dos Transportadores da Beira fez esta terça-feira um apelo aos chapeiros. A associação pede contenção na especulação de preços e encurtamento de rotas. Temendo uma nova paragem dos chapas, tal como aconteceu há cerca de uma semana, quando estavam zangados com o município pelo fato de estar a demorar a aprovar novas tarifas,
cuja proposta já se encontra na Assembleia Municipal da Beira, a direção da Associação dos Transportadores, no CHIVEV, decidiu reunir com os seus associados com vista a sensibilizá-los a continuarem com o transporte de pessoas e bens normalmente, até a introdução dos novos preços, cujo incremento poderá ser de 4 ou 5 meticais em cada 10 km, que são duas propostas depositadas no município, sendo a primeira da idilidade e a segunda dos transportadores. Estamos a fazer o balanço das atividades depois daquela paralisação que tivemos e darmos mais força aos associados para poderem ter a paciência e continuarem com as atividades normalmente. E apelarmos a eles para não optarem por encurtamentos e desvios de rota e especulação de tarifas. Uma exortação que o presidente da Associação dos Transportadores da Beira reconhece que poderá encontrar resistência em alguns transportadores e explica porquê. Sim, estão a acatar, mas o fator homem na estrada, que é o nosso motorista, cobrador, é que tem feito as indisciplinas, mas nós já temos falado com os proprietários para poder mobilizar os seus homens. Refira-se que a Assembleia Municipal da Beira estará reunida nos próximos dias 15 e 16 deste mês, em sessão ordinária, e um dos pontos da agenda será o debate das novas tarifas na Beira, que não são atualizadas há 4 anos, apesar da subida constante dos preços dos combustíveis e dos custos de manutenção. A corrupção é um dos fatores que contribuem para os erros nos livros escolares. A constatação é de José Castiano, que afirma que nos últimos anos a produção de manuais tem sido comercializada. Continua o barulho em torno dos erros nos livros escolares, em particular o de Ciências Sociais da 6ª classe retirado das escolas. O filósofo e professor Dr. José Castiano entende que a corrupção é um dos fatores que concorrem para as gralhas nos manuais de ensino. A partir de 10 anos para cá, o processo da produção do livro escolar e de todo o material ficou liberalizado. Ou seja, ficou a ser mercantilizado e também financiado externamente, e daí perdemos uma determinada autonomia. E isso permitiu a entrada de atos de corrupção, né? O sistema de concursos, etc., como todos nós sabemos, o procurement está em todos os setores, não está isento de certos atos de corrupção. Então, eu penso que esse foi o problema fundamental, saiu do controle. Segundo o Castiano, o país precisa compreender que a educação é um setor de soberania e os erros que constam dos manuais revelam a necessidade de repensar no setor e diz que as universidades são cruciais na elaboração dos livros. Agora os manuais passarem também a serem vistos pelas universidades, é o que já deveria ter acontecido. Quer dizer, nós temos que ter um pacto educacional onde o INDE, o Ministério, as instituições do ensino superior cooperam na produção dos materiais. A função das universidades é esta mesmo, de participar no processo de elaboração do material escolar. Nós fazemos isso em diversas formas, através das aulas de didática. Temos também professores que dedicaram as suas teses sobre isso. Então, estamos em condições de... O número 2 da UP Maputo revelou que a instituição a que está afeto já faz parte do processo de revisão dos manuais de ensino. A universidade, para dizer mais uma vez, já recebeu esse convite e nós estamos a trabalhar com os autores, revisores que vão corrigir alguns erros que foram cometidos nesses manuais. Recorde-se que a ministra de Educação e Desenvolvimento Humano suspendeu os membros do Conselho de Avaliação do Livro Escolar e integrou ao mesmo órgão as universidades. Ainda hoje, José Castiano disse que a educação está refém da economia e por isso a qualidade do ensino apenas beneficia a uma certa elite, tendo acrescentado que também falta pujança na formação de professores.
Foi durante uma palestra com o tema Educação para Todos que o autor dos livros A Longa Marcha de uma Educação para Todos em Moçambique e Educar para Quê, que José Castiano lançou críticas sobre a educação no país. De acordo com o vice-reitor da UP Maputo, o setor está preso aos interesses econômicos, daí que o direito à educação de qualidade beneficia somente a elite. A educação básica, que começou a ser declarada como principal e para todos, acaba sendo uma educação do mínimo. Portanto, o básico quer dizer que cada criança deve ter o fundamental para sobreviver como cidadão, mas esta educação básica se transforma numa educação do mínimo. É um pacote básico que damos à maioria, mas sem necessariamente constituir uma educação. Para o desespero da maioria dos moçambicanos, dos pais e, sobretudo, dos professores, a educação foi atacada por interesses estranhos à sua própria essência. Ou seja, não só separou-se o ensino privado do ensino público, como também o público começou a ser privatizado. O filósofo e acadêmico entende igualmente que a educação pública está privatizada e, apesar das inovações feitas para melhorar os currículos, o país não consegue garantir uma formação para todos e de qualidade. Mas isso resulta do facto do Estado se ter parcialmente ausentado da prerrogativa de ser o maior provedor da educação. O Estado, por falta de recursos, vai penalizando aquele que deveria ser o seu aliado fundamental nesta batalha pela educação. Não são só as massas ou todos, eu refiro-me ao professor. Este torna-se campeão de sofrimento e da pobreza devido a cada vez mais crescente pauperização e deterioração das suas condições de trabalho. O também docente universitário não falou apenas dos problemas, apresentou soluções, entre as quais a visão de educação como um setor sagrado, a formação pujante e a valorização do professor como elemento-chave. Nós precisamos de um pacto educacional urgente. E esse pacto educacional não pode ser sobre o professor, tem que ser assinado com o professor. Se nós tivermos um professor bem educado, ou seja, bem formado, um professor profissional, qualquer manual, qualquer currículo que vier de qualquer lado, ele vai saber conviver e educar os seus alunos. Apesar disso, ele vai ser o primeiro corretor de qualquer anomalia. O orador, que falava durante uma palestra organizada pelo Instituto Superior de Ciência e de Saúde, alusivo aos 60 anos do ensino superior em Moçambique, destacou também a formação dos professores em matérias sobre a nova realidade virtual, conjugada com o ensino presencial. Os alunos da 6ª classe vão usar a antiga versão do livro de Ciências Sociais para consultas anterior ao livro retirado das escolas por causa dos erros. A informação é avançada pelo Conselho de Ministros, que debateu, aliás, a polêmica na sessão desta terça-feira. O governo esteve reunido esta terça-feira e um dos temas de debate foi a polêmica do livro escolar da 6ª classe que contém erros de conteúdo. No fim da sessão, o porta-voz Filimão Soazi veio aos jornalistas explicar que já estão a ser reverificados os conteúdos de todos os livros deste nível. Dentre várias outras atividades, foram criados grupos de trabalho por disciplina, integrando docentes das universidades pedagógicas e Eduardo Mondlane, que já trabalham na verificação de todos os manuais da 6ª classe. Está a ser feita a comparação do conteúdo do livro do aluno de Ciências Sociais da 6ª classe, o descontinuado e o atual. Portanto, podemos referir que foram criadas as condições para que o processo de ensino e aprendizagem possa correr, enquanto se esperam os resultados do inquérito a que nós nos referimos e que depois terá os seus atos subsequentes. Portanto, dois aspectos importantes que temos a referir é o fato de que vai ser usado o caderno de atividade do aluno no presente ano e vai ser usado como material de consulta o livro descontinuado da 6ª classe, que, se quisermos, contém
uma boa percentagem dos conteúdos do livro que foi descontinuado. Portanto, são instrumentos que vão garantir a continuação do processo sem quaisquer dificuldades. Ainda no Conselho de Ministros, o Governo aprovou o decreto que altera o regulamento de reembolso do Imposto sobre o Valor Acrescentado. Aqui, o objetivo é incluir normas de regime especial de regularização do IVA para as empresas que operam no setor mineiro e petrolífero na sua fase de prospecção, pesquisa, desenvolvimento e produção. O que se pretendeu fazer foi, dentre outras medidas, a extensão da aplicação do regime às empresas que contratam diretamente com as que operam nos setores mineiro e petrolífero e as que, por autorização do Governo, são constituídas como entidades de objeto específico, como dizíamos. Portanto, a aplicação do regime às empresas que se encontram em fase de prospecção, pesquisa, desenvolvimento de projetos, a revisão dos requisitos para beneficiar deste regime, passando a exigir-se que na fase de prospecção e pesquisa e de desenvolvimento dos projetos, as empresas tenham realizado ou venham a realizar no respectivo exercício investimento igual ou equivalente a 25 milhões de dólares. Portanto, e outras medidas, por exemplo, a possibilidade de utilização da nota de regularização do IVA na declaração periódica sem limitação do mês seguinte, a supressão da imposição da chancela prévia da nota de regularização pela Direção-Geral do Imposto, dentre outras medidas. Foi também aprovado o decreto que regula os procedimentos para o enquadramento dos servidores públicos e da administração da Justiça na tabela salarial única, que entra em vigor a partir de 15 de junho e que define critérios salariais e de subsídios a resultarem no aumento dos gastos do Estado com os ordenados entre 13% e 19% sobre o produto interno bruto. O preço do pão subiu 2 meticais na província de Inhambane. As panificadoras dizem que o reajuste é demasiado pequeno. Por outro lado, há cada vez mais famílias a não conseguir comprar pão. São novos funcionários. Acabam de entrar para o aparelho de Estado. Não podem oferir seus salários sem o devido cadastramento, que é feito de forma presencial. Na Zambésia, o processo decorre no recinto dos serviços de representação de Estado. O ambiente é de exposição. Os novos funcionários passam por sol e chuva. Aqui não há condições nem para sentar. Estou aqui antes das 7, eu já estava aqui. Mas encontrei também muitos aqui e alguns deixaram lista ontem, porque ontem não conseguiram atender a todos, porque havia problema de sistema. Esta manhã teve a chover, corremos para a varanda, mas estamos aqui. Como vê, não há bancos, não há nada. Se faz sol, ficamos na bicha. Chove também, alguns até vieram úmidos, molhados, porque estavam a correr para o quê? Para o atendimento, só que chegaram nada. A fila está aqui, só que o processo está muito lento. Por lado do sistema, já não sabemos. Desde ontem estamos aqui mesmo na bicha. Estamos a sair de longe, do distrito de Nicodela. Quando chove, quase todo dia ficamos aqui a se molharmos. Sim. São perto de 5 mil novos funcionários que deverão passar por cadastramento. A chefe do Departamento da Função Pública reconhece a exposição, mas refere que o trabalho deve prosseguir. Nós primeiro fazemos uma forma de lista para podermos conseguir gerir e monitorar. Fazemos a lista e chamamos um determinado número que nós conseguimos acolher ao nível do nosso pátio. Temos aqui algumas varandas em que os colegas acabam indo para lá para poder se refugiar da chuva. O cadastro já é um processo mais delicado, um processo mais complexo, em que temos que cadastrar mesmo todos os dados do funcionário, a partir dos seus dados pessoais até os dados profissionais, e fazer a captação do rosto e as impressões digitais. Estes novos funcionários, uns vêm dos distritos e outros de Climane. As nossas sinceras desculpas pela troca de apontamentos de reportagem. Esta é uma nota que dá conta de que houve enchentes no Serviço de Representação do Estado da província da Zambésia para o cadastro de novos funcionários e agentes do Estado afetos aos setores da educação e saúde. O processo é moroso e a espera tem sido debaixo do sol ou da chuva. Agora sim, vamos a Inhambane. O preço do pão subiu 2 meticais. As panificadoras dizem que o reajuste é demasiado pequeno. Por outro lado, há muitas famílias que já não conseguem comprar pão.
O tão apreciado pão de cada dia está cada vez mais difícil de chegar à mesa das famílias na província de Inhambane. Na última segunda-feira, o pão que custava 7 meticais passou a ser vendido a 9 meticais e o de 12 meticais subiu para 14. Com o agravamento do preço, a dona Joaquina, que vive com mais 7 pessoas, fica sufocada. É que, mesmo antes do aumento, gastava diariamente 84 meticais só para colocar o pão na mesa, o que totalizava 2.520 meticais por mês. Aqui em casa somos 8 pessoas. E se somos 8 pessoas, compramos 8 pães por dia. Quanto é que vocês gastam para comprar esses pães? Gastamos 80 meticais para comprarmos 8 pães. Com este novo preço, até aqui não sabemos como é que vamos gerir para a parte do pão. Se vamos olhar para comprarmos uma quantidade que não era aquilo que suportava o dia, ou vamos conseguir, não sei. No mercado Lega-Lega, na cidade de Inhambane, encontramos Valódia, uma jovem que, além de estudar, vende pão para poder ajudar com as despesas da sua família. A STV conta que há 2 dias que as coisas por aqui já não são como antes. É que a subida do preço do pão roubou seus clientes, situação que exigiu de si readaptação, já que sua renda caiu. O negócio não está a andar, porque as pessoas quando chegam aqui, eles dizem que o pão é 9, 14, sai, não compram. As pessoas compravam 10, ultimamente agora compram 8 pães, às vezes 5. Antes eu vendia 150 pães de 10 e vendia 100 pães de 6. Agora já reduzi, só vendo 50 pães, esses de 9 meticais. Quem tem a missão de amassar o pão e colocar na mesa diz que tem de fazer das tripas o coração para não ser visto como o diabo da história. O que dita a subida do pão é a subida também de matéria-prima. Estamos a falar do trigo, estamos a falar de livrinas, vitaminas, o sal, a água e a energia. Antes comprávamos o saco de trigo a 1.830 e agora o saco de trigo está a 2.250, com tendência de subir daqui em breve. Esta padaria produz em condições normais 6.000 pães por dia e para tal usa 10 sacos de trigo, o que quer dizer que no final de 30 dias de produção são necessários 300 sacos de trigo que lhe custam 705.000 meticais. Mas as despesas não param por aí. A panificadora paga 20.000 meticais de energia elétrica, 30.000 meticais para combustível para as viaturas, 150.000 meticais de salário para os seus 12 trabalhadores, 20.000 meticais para comprar lenha, 3.000 meticais para pagar água e 4.000 meticais para outros ingredientes do pão. Com a venda do pão, antes da subida do preço, a panificadora tinha uma receita de 1.260.000 meticais, dos quais 912.000 meticais eram gastos com custos operacionais. No final, o panificador fica com 348.000 meticais, dinheiro com o qual deve pagar as suas obrigações fiscais, manutenção das viaturas, do forno e da batedeira elétrica. Diante da situação, os panificadores dizem que não havia outra saída senão subir o preço do pão. Chama a dizer que o pão subiu simplesmente 28%. Isto é uma comparação do trigo e o pão. Não metemos a lenha que subiu. Ainda chama a dizer que o custo total da produção não subiu somente 30%. Subiu mais que isso. A tabela, por exemplo, do pão foi homologada no mês passado, com preço antigo. Mas hoje o preço já está 2.350. Temos um incremento de 100 meticais. Logo, diríamos que, mesmo parando por hoje, já não é confortável o preço. Então, a tabela já está desajustada. Já está desajustada, mas não podemos fazer mais que isso, senão o povo acaba reclamando. Se por um lado os custos de produção aumentaram e subiu o preço de pão, por outro baixou não só a produção, mas também os rendimentos, tudo porque o pão já não é para quem quer. Agora baixamos muito. Antes era possível fazer depende dos dias, né? Fazer 10 sacos, mas agora baixamos muito. Sim. Em média, quantos é que fazem? Fizemos 5. No passado, as padarias eram tidas como locais de aglomeração, mas hoje em dia quase ninguém vem para aqui comprar pão porque o bolso não permite.
A subida do preço do pão veio precisamente para aliviar os custos operacionais da produção do pão, que estão cada vez mais altos. Mas a dor de cabeça dos panificadores parece estar longe do fim, uma vez que fala-se de uma nova subida do preço do trigo pelas próximas 2 semanas. Com imagens de Félix Chamis, Hugo Firmino, STV. 93 pessoas morreram por ingerir água contaminada e alimentos inapropriados no primeiro trimestre deste ano no país. As doenças de origem hídrica em Moçambique tendem a ser mais mortíferas, com destaque para a diarreia e a disenteria, que, apesar de ter registrado um ligeiro abrandamento em 2022, se comparado com o ano transato, já causou 38 óbitos de janeiro a março deste ano. Em relação à diarreia, nós tivemos cerca de 162 mil casos. Não houve um aumento, é um valor que se manteve. Temos 2021 cerca de 4.360 casos de cólera, mas no primeiro trimestre deste ano não tivemos registro de cólera. As zonas centro e norte do país são as que registraram mais casos de doenças transmitidas por água e alimentos contaminados por influência de falta de higiene e inundações urbanas, o que constitui uma grande preocupação para o setor da saúde. Choveu muito e nós sabemos que em algumas regiões do país as condições de saneamento não são as mais adequadas. É preciso que haja também intervenção neste sentido para melhorarmos as condições onde são comercializados estes alimentos, principalmente nos mercados onde nós normalmente fazemos a aquisição dos nossos produtos, ou onde a comunidade faz normalmente a aquisição dos seus alimentos. Então é necessário criar condições básicas de saneamento do meio. A chefe do Departamento de Saúde Ambiental no Ministério da Saúde falava esta terça-feira no âmbito das celebrações do Dia Mundial de Alimentos Seguros, assinalado a cada 7 de junho. E agora vamos observar uma curta pausa, mas antes a informação cambial para si que nos acompanha a partir da STV. Até já. De volta às notícias, a ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Verônica Macamo, diz ter recebido garantia de voto dos 3 países com os quais se reuniu e que são membros permanentes do Conselho de Segurança das Nações Unidas. O Reino Unido é um dos 5 membros permanentes do Conselho de Segurança das Nações Unidas e com poder de veto, cujo seu representante permanente na ONU recebeu no seu gabinete de trabalho a ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação na tarde desta segunda-feira. Foi o 3º encontro com os membros que detêm maior poder de decisão no Conselho de Segurança. Outros foram a China e a Rússia, cujos encontros tiveram lugar no fim da manhã do mesmo dia. Dos 3 encontros, e principalmente com o Reino Unido, Verônica Macamo saiu com alguma certeza. Vinhamos falar da nossa candidatura, vinhamos agradecer tanto o apoio, pedir para efetivamente contarmos com eles na continuação da promoção da nossa candidatura. Saímos satisfeitos, desejaram-nos boa sorte, portanto, estão conosco. Portanto, estamos satisfeitos. A candidatura está, de fato, bem encaminhada, os nossos amigos todos estão conosco. Isso dá-nos cada vez mais confiança. E esta terça-feira, a ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação reuniu-se com o 4º membro permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas, neste caso, a França, cujo representante garantiu que é importante a presença de Moçambique neste organismo das Nações Unidas. La France se réjouit énormément de l'arrivée du Mozambique au Conseil de sécurité en 2023-2024. Je suis certain qu'on va travailler très étroitement et je suis certain que le Mozambique apportera beaucoup au Conseil de sécurité de par son expérience en Afrique australe, de par son expérience de pays qui a connu la coopération avec les Nations Unies dans le passé et de par son expérience visant à régler les conflits de manière pacifique. Et donc la France et le Mozambique coopéreront ensemble très bien, j'en suis certain.
A França está a fazer essa afirmação baseada no facto de que nós temos conseguido, de facto, manter a paz no nosso país com o recurso ao diálogo. Tanto desde 92, com percalços ou sem percalços, mas sempre utilizamos o diálogo para atingir consensos ou para caçar consensos que nos permitem manter a nossa paz. Se não fosse, de facto, por causa do terrorismo, nós diríamos que estamos em paz no nosso país. Portanto, é essa experiência que Moçambique vai trazer e acreditamos que essa experiência vai, de facto, ajudar na criação de consensos ao nível do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Verônica Macamo ainda não conseguiu se reunir com a representante dos Estados Unidos da América, que é o 5º membro do Conselho de Segurança das Nações Unidas, por se encontrar fora de Nova York. Ainda esta manhã, a ministra participou da Assembleia Geral das Nações Unidas, que elegeu o presidente deste organismo, mas também os presidentes das comissões de trabalho. Moçambique foi eleito para liderar a Comissão de Assuntos Jurídicos e Legais. Francisco Mandlate, Pedro Amba, em Nova York, nos Estados Unidos da América, para a STV. 6 jovens estão detidos em Nampula, acusados de envolvimento no assassinato de um albino no distrito de Mogovolas. Os indiciados confessam o crime e dizem que receberiam 6 milhões de meticais pela venda do esqueleto do finado. Um crime hediondo que volta a ter como vítimas pessoas com problemas de pigmentação da pele, vulgo albinismo. Estes jovens fazem parte de um grupo de 8 que no dia 16 de maio findo assassinou brutalmente um albino no distrito de Mogovolas com o pretexto de pretender vender a sua ossada a um cidadão estrangeiro até aqui desconhecido. Éramos 8 e 8 mais um que era gerente. Depois dali combinaram o preço, tudo mais. Saímos. Você ia ganhar quanto? Como? Você ia ganhar quanto nesse? Eu aqui. Me falavam 300. 300 mil? Sim. Depois, o que você fez? Qual é a atividade que você fez? A atividade que eu fiz? Sim. Dentro do negócio? Dentro do negócio. A atividade que eu fiz era de controlar. Eles me falavam para parar. Eu estava com gerentes para parar de estar a controlar. Ouvir a voz dele, como ele falava pelo telefone, como punha a mão livre. É um estrangeiro, é um que não fala bem português. Trata-se de um homicídio agravado, onde concorre a ocultação de cadáver e também porque um dos integrantes do gangue é tio da vítima. O artigo 160 do Código Penal pune este crime com pena abstrata de 20 a 24 anos. No âmbito do processo já havia sido neutralizado um cidadão, por sinal tio da vítima, e no decorrer das investigações foram neutralizados estes 4 indivíduos no distrito de Morupola, distrito onde haviam enterrado as ossadas que pretendiam fazer a posterior venda ao presumível comprador. Parte do corpo foi enterrada no distrito de Mogovolas, onde o grupo cometeu o assassinato, e a ossada foi encontrada no distrito de Murupula, também enterrada, quando se pretendia concluir o negócio. Aliás, em bom rigor, trata-se de um negócio juridicamente impossível, pois o Código Civil não abre espaço para a venda de partes do corpo de ser humano. O Cernic continua em diligências para deter outros envolvidos. Ainda estamos a fazer o rastreio com base nas pistas que temos do proprietário, neste caso do gerente, bem como do indivíduo que faria a compra. Ainda não é conhecido, mas são trabalhos que o Cernic já está a fazer, seguindo aquilo que são rastros deixados pelos mesmos. Um incêndio destruiu parcialmente um armazém de venda de produtos agrícolas na cidade de Maputo. O Serviço Nacional de Salvação Pública desconhece as causas da ocorrência. Era para ser mais um dia normal neste armazém de venda de produtos agrícolas. Entretanto, por volta de 1h da madrugada desta terça-feira, um incêndio de grandes proporções deflagrou e transformou as instalações em cinzas. O guarda que estava em serviço conta que se apercebeu de algo estranho e quando tentou averiguar, já era tarde. Quando houve esse corte de serviço, de circuito, e usou-se extintor como uma das coisas primárias. Então, depois, quando vimos de que não,
não é possível através somente do extintor, é quando já acionamos a equipe de bombeiros. Sem causar vítimas mortais nem feridos, o incêndio provocou danos materiais avultados, avaliados em mais de 60 milhões de meticais, segundo o diretor-geral Rolando Gemo, que considera não ter sido possível evitar a destruição do armazém devido à chegada tardia dos bombeiros. Insumos agrícolas, equipamento agrícola, rações, medicamentos veterinários, terá chegado por aqui à volta das 3 horas. Ou 3h30 por aí, 1 hora mais tarde. E o primeiro caminhão que chegou não tinha água, e pronto, o segundo é que já tinha. Mesmo assim, conforme vê, ainda há chamas em alguns lugares. Por sua vez, o Serviço Nacional de Salvação Pública tem outra versão sobre o mesmo problema. Isto não corresponde à verdade. Isto não corresponde à verdade. 5 minutos depois, os bombeiros já estavam no local. Não houve nenhuma viatura que ficou sem água. Nós voltamos com água. Eu estou a falar de 4 autobomba-tanque, mas uma viatura que estava de maior capacidade, que esteve a reabastecer as outras viaturas. Portanto, essa informação é falsa. Até a chegada da reportagem da STV ao local, pouco depois das 8 horas, os funcionários ainda tentavam apagar o fogo. Na página internacional, o governo sul-africano confirmou a detenção dos irmãos Gupta, acusados de usar a relação com o antigo presidente Jacob Zuma para saquear bilhões de randes ao Estado. Uma investigação concluiu que Zuma e os irmãos Gupta desviaram dinheiro de empresas estatais nas áreas de energia e transporte. Os Gupta são acusados na África do Sul de usar a sua relação com o ex-presidente Jacob Zuma para lucrar financeiramente e influenciar a nomeação de pessoas do seu interesse a altos cargos políticos. Uma investigação de 3 anos envolveu várias testemunhas que confirmaram que os irmãos e Jacob Zuma desviaram dinheiro de empresas estatais das áreas de transporte, energia e outras. O governo disse que pelo menos 500 bilhões de randes foram roubados durante os 9 anos de liderança de Jacob Zuma. As autoridades sul-africanas apresentaram acusações contra os Gupta em 2018, no mesmo ano em que a família se exilou em Dubai. Os irmãos, que eram procurados também pela Interpol, foram presos pelas autoridades nos Emirados Árabes Unidos. As apreensões ocorreram 1 ano depois de o governo ter ratificado um acordo de extradição dos Emirados Árabes Unidos. Através do seu porta-voz, o presidente Cyril Ramaphosa disse que não vai comentar as prisões. Os Gupta são originários da Índia e estabeleceram-se na África do Sul nos anos 90, montando uma loja de sapatos, tendo evoluído para uma empresa de tecnologia, de informação, mídia, mineração, cuja maioria das suas firmas já foi vendida ou fechada. 2 portos da Ucrânia estão prontos para exportar cereais. A informação foi avançada esta terça-feira pelo ministro da Defesa da Rússia. Os portos de Mariupol e Berdiansk, no mar de Azov, na Ucrânia, estão prontos para retomar as exportações de cereais, após ter sido procedida a sua desminagem pelas forças de defesa da Rússia. O ministro da Defesa da Rússia avançou que as ordens para libertar os portos foram dadas pelo comandante-chefe Vladimir Putin. Explica que o porto de Berdiansk já recebeu os primeiros cargueiros e o carregamento de cereais das 2 cidades ucranianas está a funcionar normalmente. Entretanto, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou também nesta terça-feira que a Ucrânia possui atualmente cerca de 25 milhões de toneladas de cereais bloqueados pelas tropas russas e se não houver o escoamento da carga neste outono, o número pode aumentar para 70 a 75 milhões de toneladas. A abertura para a exportação de cereais foi um dos pedidos feitos semana passada pelo presidente da União Africana, Macky Sall, durante seu encontro com o presidente russo Vladimir Putin. Os países africanos importaram 44% do seu trigo da Rússia e da Ucrânia entre 2018 e 2020, segundo os dados das Nações Unidas, e os preços do trigo subiram cerca de 45%, como resultado da ruptura de abastecimento, de acordo com o Banco Africano de Desenvolvimento. Parte de alguns cereais que estavam retidos na Ucrânia devido à invasão russa já podem ser exportados. E agora vamos a uma curta pausa, mas antes a previsão do tempo para as próximas 24 horas.
Começamos pelo sul. A capital Maputo vai registrar no dia de amanhã uma máxima de 27 e uma mínima de 11. Xai-Xai, 24 de máxima e 14 de mínima. Inhambane, também 24 de máxima e 18 de mínima. A previsão de céu ligeiramente limpa em todo o sul do país. Avançamos ao centro, começamos por Beira, 24 de máxima e 17 de mínima. Previsão de chuvas fracas e céu pouco nublado. Em Chimoio, céu ligeiramente limpo, 20 de máxima e 10 de mínima. Climane, continuação de chuvas fracas e céu pouco nublado, 17 de mínima e 25 de máxima. Já em Teta, previsão de céu ligeiramente limpo, 19 de mínima e 27 de máxima. Seguimos ao norte, começamos por Nampula, província com o mesmo nome, 26 de máxima e 15 de mínima. Continuação de chuvas fracas e céu pouco nublado. Em Xinga e Pemba, previsão de céu ligeiramente limpo, 18 de máxima e 9 de mínima, 29 de máxima e 20 de mínima, respectivamente. Até já. Retomamos as notícias. O governo do Reino da Noruega vai disponibilizar mais de 160 milhões de meticais para projetos de empoderamento da mulher na promoção da paz e segurança em Moçambique. O projeto terá duração de 2 anos. É mais um projeto ligado ao empoderamento e participação da mulher na promoção da paz e segurança que foi lançado esta terça-feira em Maputo através da assinatura deste memorando de entendimento entre o governo do Reino da Noruega e a ONU Mulheres. Aproximadamente 40 milhões de pessoas serão alcançadas através desta intervenção em comunidades alvo nas províncias de Cabo Delgado, Nampula, Sofala e Manica, com um financiamento de 24 milhões de coroas noruegueses de 2022 até a 2024. O projeto a ser implementado em coordenação com o Ministério de Gênero, Criança e Ação Social e Sociedade Civil terá a duração de 2 anos e visa essencialmente capacitar e apoiar mulheres e ativistas para a igualdade de gênero, para que tenha maior influência na tomada de decisões em processos políticos de paz e segurança e contribuam para a resposta a crises e fortalecimento da resiliência. Segundo os intervenientes, este projeto apoiará o governo a desenvolver um novo plano de ação nacional sobre mulher, paz e segurança, numa altura em que este grupo tem sido bastante afetado pela guerra na zona norte do país. Olhamos o desporto. Foi removida a relva sintética do Costa do Sol para dar uma nova imagem ao campo. Assim sendo, os canarinhos realizarão os próximos jogos do Moçambola num campo ainda por definir. Chumbado pela Comissão de Licenciamento de Clubes para acolher jogos do Moçambola e a semelhança do que acontece no Estádio Nacional do Zimpeto, o Costa Sol arrancou com a remoção da relva sintética no seu campo, com o objetivo de emprestar outra imagem ao recinto nos próximos dias. A remoção consiste em retirarmos a relva já existente e a colocação da nova. Os prazos em termos daquilo que será feito aqui no clube é 30 a 45 dias. 45 dias é o tempo limite previsto para a conclusão das obras, mas os números envolvidos na requalificação e o campo a ser utilizado enquanto o recinto não estiver pronto ainda estão no segredo dos deuses. Para os jogos a gente está a tentar fazer parcerias com os clubes que têm campos para que a gente faça, se até a altura da retoma do Moçambola não termos o campo para fazer os jogos. Tem o campo do Estado da Machava, da Liga e a Black Bull. Difícil de eu dizer. Esse investimento vai custar tanto ao Costa Sol. Além da remodelação do relevado, o Costa Sol garante que vai ainda avançar com a requalificação de outras infraestruturas de Machique. O internacional moçambicano Nelson Manuel, contratado pelo Marselha da França para disputar o Eurowinners Cup 2022 de futebol de praia, marcou 2 golos diante do Vamos Manage da Bélgica na goleada de 6-1 imposta pela equipa francesa.
Nelson conta com 5 golos em 2 jogos. O moçambicano Nelson Manuel a destacar-se no Eurowinners Cup 2022 de futebol de praia na Europa. E agora vamos ao encontro de Boaventura Mocipo para os destaques do Noite Informativa de hoje. Mocipo, boa noite. Boa noite, Zaura. Boa noite aos nossos telespectadores. A Procuradoria-Geral da República e Manuel Chang perderam uma das batalhas com o objetivo de travar a extradição do ex-ministro das Finanças para os Estados Unidos da América. O Tribunal Constitucional da África do Sul rejeitou o pedido de apreciação de recurso que visa evitar a extradição de Manuel Chang para os Estados Unidos da América. E por que rejeitou? Rejeitou por uma questão procedimental, ou se quisermos, por uma questão de hierarquia. É que um processo igual está a ser examinado pelo Tribunal Supremo de Bloemfontein, na África do Sul. Este tribunal irá decidir se aceita apreciar o recurso da Procuradoria-Geral da República ou não. Se tomar uma decisão desfavorável para a PGR e para Manuel Chang, aí há espaço para Manuel Chang ou a PGR recorrerem ao Tribunal Constitucional. Isto quer dizer que este processo ainda poderá ter vários capítulos e o certo é que Manuel Chang, pelo menos neste momento, e por muito mais semanas e meses, vai continuar encarcerado na África do Sul. Este é o tema que abre o Noite Informativa de hoje. Acompanhe esta interpretação e outras. Estas interpretações serão feitas por Denise Namburete, que está desde o início a acompanhar este processo. Vamos também ouvir a opinião de Boris Inhamir, que também acompanha o processo desde o início. Uma análise a não perder aqui no Noite Informativa. Vamos olhar para outros temas. Moçambique e o Ruanda assinaram um acordo de extradição. A extradição é um acordo que consiste na entrega de uma pessoa condenada ou suspeita por uma infração criminal, portanto, a entrega de um país para outro. Daí que há esta assinatura de acordo de extradição. Este acordo com o Ruanda tem várias nuances. Alguns analistas entendem que é a moeda de troca de Moçambique pela presença de tropas ruandesas em Cabo Delgado. A comunidade ruandesa, a maior parte refugiados em Moçambique, tem medo deste acordo. Teme que Paulo Kagame tenha a partir de agora um instrumento formal para os perseguir. Lembre-se que nos últimos anos vários cidadãos ruandeses foram perseguidos, alguns desapareceram em Moçambique sem que houvesse uma explicação por parte das autoridades. Este é um dos temas que vamos analisar também aqui no Noite Informativa com Agostinho Zacarias e Boris Inhamir. Vamos analisar o tema que também está na atualidade, está na agenda, que é o último ataque a Anquabe no domingo passado. Vamos olhar como está Anquabe, como está Pemba, local para onde a maior parte das pessoas deslocadas, das pessoas afetadas por este ataque se deslocaram. Vamos entrar em direto com o nosso correspondente Isidine Achá e vamos ouvir as leituras também de Boris Inhamir e Agostinho Zacarias. Tudo isto no Noite Informativa, caro telespectador, nosso habitual local de encontro é na STV Notícias. Eu e os meus convidados acordamos por si. Até já. Muito obrigada, Boaventura Mocipo. Foram então os destaques do Noite Informativa de hoje. É tudo quanto às notícias no Jornal da Noite. Obrigada pela atenção dispensada. Vemo-nos amanhã, à mesma hora. Boa noite e bom descanso.